Pessoal, esse aqui é o Brasil 200 Entrevista e eu tenho o prazer de estar recebendo hoje o grande Rodrigo Constantino, que tem sido uma das principais vozes na direita no Brasil, defendendo o liberalismo e o conservadorismo. Todos os dias na Jovem Pan tem feito um belíssimo trabalho. Então, obrigado pela visita aqui hoje, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade, Gabriel. Inclusive o Vila está chegando aqui, já fizemos o convite, né, para promover um debate aqui. Não, eu espero que a gente possa debater, aí precisa escutar os argumentos. Pois é, mas obrigado pela presença. Eu queria começar perguntando sobre você, né, sobre a sua carreira. Eu sei que você começou no mercado financeiro, né, não foi do dia para a noite que você chegou na política. Então conta um pouco da sua história e como você chegou na Jovem Pan. Beleza. Na verdade eu estava no mercado financeiro, a família toda do mercado financeiro, né? Eu fiz economia, finanças depois e trabalhava na empresa onde o Paulo Guedes era o principal sócio, né? Junto com o outro. E ali eu comecei a ler muito sobre economia austríaca, foi a primeira vez que eu tive contato com a escola austríaca, inclusive recomendação do próprio Paulo Guedes, que é doutor pela escola de Chicago, mas conhecia e admirava o trabalho de Mises, Hayek. E eu comecei a ler muito, e eu comecei a escrever. Escrevia uns textos de desabafo mesmo e tudo mais, e mandava para um grupo pequeno, uma lista de e-mail, aí depois começou o Orkut, né, e tudo mais. E aí eu comecei a publicar. O primeiro texto que eu publiquei foi contra o comunismo e foi no site do Olavo de Carvalho, foi no Mídia Sem Máscara. E aí eu fui procurado por um editor mineiro para usar uns trechos ali para um livro de um autor dele. E eu falei que eu tinha vários textos meus, e se ele tivesse interesse num livro inteiro meu, também podia ser uma. Ele gostou da ideia, publiquei o primeiro livro, uma coletânea de ensaios, Prisioneiros da Liberdade, e aí a coisa foi crescendo. Até o momento que eu saí depois da JGP, por outros motivos, fiquei numa family office que me deu mais flexibilidade para fazer palestras, escrever mais, só que a coisa foi crescendo tanto, aquilo que era um hobby virou realmente uma coisa muito grande, e acho que eu percebi onde estava a minha vocação e talvez a minha paixão, minha condição realmente de me dedicar a uma causa. E aí surgiu a oportunidade de eu assumir o Instituto Liberal, tinha um mantenedor ali muito grande, que viabilizaria a minha permanência nessa militância pela causa liberal, podendo abandonar de vez o mercado financeiro, porque ali eu já tinha percebido que o que eu realmente queria fazer era isso. E ajudei a fundar o Instituto Millennium, que foi também uma sugestão do Paulo Guedes. Aí caí no radar ali do Globo, né, porque a família Marinho era uma das que estavam por trás ali do Millennium, depois da Veja, e a coisa foi deslanchando. Até ser convidado também para a Jovem Pan recentemente, mas já tinha ali um nome mais consolidado. O que eu achei interessante é que você escreveu um livro sobre o PT em 2005, né, que foi antes do Mensalão. Exato. Inclusive, então você já denunciava, né, os desmandos, né, como era perigosa a política do PT. Inclusive, na discussão de hoje, o Vila disse que você nunca tinha falado sobre o PT. E vê se ele sofre. Meu Deus Chega. do céu, chama todo mundo de nazista, Vamos em frente. acusa os outros de Ele corrupto. nem sabe o que é nazista e corrupto. Eu acusava o PT quando você estava calado. Vamos seguir o Eu jornal em estava frente? calado, eu tenho um Vamos livro de seguir em frente? 2005, Vila. Vamos seguir em frente, Eu tenho um livro então? de 2005 sobre o PT, Vila. Isso. Então, em 2005, isso é emblemático, né? Você já via qual o caminho que o partido estava seguindo. Exato, eu nunca votei no PT, no Lula, né, ao contrário dele, mas o ponto é o seguinte, eu nunca fui de esquerda, né? A gente brinca que aquela frase famosa atribuída a Roberto Campos ou a Churchill, que se você não foi de esquerda com 18 você não tinha coração, se você é de esquerda com 40 você não tem cérebro. Né? Eu brinco que eu nunca tive coração então, porque eu nunca fui de esquerda por vários motivos. Eu tenho pai que era empresário, que veio de baixo, era muito pobre e ganhou algum dinheiro trabalhando muito e virou depois patrão. E aí eu ia para a aula de história quando era na 7ª série, né? E escutava o professor de história falando que todo capitalista é explorador, que todo patrão abusa do trabalho do empregado. E, pô, eu quase não tirava férias, porque o meu pai, às vezes, uma vez a gente viajou em família, ele ficava tão ligado a planos. O Brasil era uma coisa muito mais selvagem do que a galera que tem menos de 30 anos pode entender, né? E ele ficava preocupado justamente com os funcionários e tudo mais, com os empregos que tinha sob a responsabilidade dele. Então a mensagem do professor não batia com aquilo que eu observava na realidade. Então eu fui inoculado com o antivírus do esquerdismo, nunca fui de esquerda. E assim que o PT
tomou o poder, eu já era antipetista, né? Então meu livro realmente, como você disse, sai antes do Mensalão e o primeiro capítulo é sobre a bandeira ética totalmente esgarçada. Porque já tinha ali muitos indícios, até porque quem estudou o que aconteceu com o petismo no balão de ensaio, que foi o Rio Grande do Sul, né? O estrago estava lá já. O esquema todo de corrupção, a visão autoritária, tudo estava lá. Então aquilo ali foi justamente o aquecimento porque eles iam fazer no país. E nessa época, justiça seja feita, eu lia muito o site do Olavo de Carvalho. E ele ali era um dos que mais denunciava já esse DNA totalitário do PT. Então, desde sempre eu bati pesado no PT quando enchíamos talvez uma Kombi ali. Né? Realmente tinha muito pouca gente alertando para a essência golpista, corrupta e totalitária do Partido dos Trabalhadores. Rodrigo, hoje você se define como um liberal com viés conservador, né? Eu vejo um posicionamento conservador muito claro, né, nas suas falas, nos seus discursos. Como é que foi essa transição? Porque eu passei por esse processo, né? Eu comecei como liberal puro, digamos assim, né? Estudando Friedman e tudo mais, defendendo o livre mercado, privatização, redução do tamanho do Estado. E ao longo dos anos fui me tornando cada vez mais conservador. Eu acho que esse processo é natural, né? Para boa parte das pessoas. Eu acho que sim. E por quê, né? Eu acho que sim. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que tomar muito cuidado, Gabriel, para não nos apaixonarmos por ideias, né? Por abstrações. O liberalismo puro, como você coloca, é lindo no papel, e a liberdade individual, o princípio de não agressão, tudo isso é muito bonito e também muito utópico às vezes. Então quando você vai amadurecendo, quando você tem, às vezes no meu caso, por exemplo, filho adolescente, quando você começa a se ligar mais no entorno. Outra coisa, o conservador também, ele é muito ligado às circunstâncias, à conjuntura, né? Quando você é liberal e vê que em nome do liberalismo estão extrapolando com o pêndulo lá para o lado progressista, para o hipersubjetivismo do tipo cada um é uma ilha e dane-se o resto, quando você começa a ver absurdos sendo cometidos em nome do liberalismo, você fica mais cético, você fica mais preocupado com esse viés revolucionário, que quer fazer tábula rasa de tudo aquilo que a gente herdou como legado da civilização. Então, sim, eu acho que é uma coisa que tem a ver talvez com amadurecimento e tem a ver também, às vezes, com a conjuntura, com as circunstâncias, quando você vê, em nome da liberdade, pessoas ou grupos avançando contra, atentando contra as liberdades. Eu sempre cito, Gabriel, que o pai do conservadorismo moderno, o Edmund Burke, ele era um liberal. Ele era do partido Whig e não dos Tories, e ele era um liberal, só que ele viu os jacobinos batendo a porta e ameaçando tudo aquilo que era o pilar da civilização ocidental, querendo fazer tábula rasa da sociedade, inclusive destruindo a igreja, querendo enforcar com a tripa do último padre e o último rei, né? Essa era a mensagem. Então, uma coisa realmente perigosa. Então, o conservador, muitas vezes, é o liberal que foi assaltado na noite anterior, como brincava o Tom Wolfe. É alguém que, por experiência, por leitura, por vivência, ou por preocupação circunstancial com os excessos cometidos em nome do liberalismo, ele fala, calma lá. Vamos com calma, reforma gradual, sem utopismo, sem revolução sangrenta. Vamos entender aqui que nós temos um legado, nós pegamos a tocha da civilização e temos a obrigação de repassá-la de preferência melhor. Então isso eu acho que é o princípio que une o liberalismo clássico de uma visão conservadora madura. Sim, e quando a gente vê o discurso progressista hoje, o que me preocupa é que muitas pessoas, com certa ingenuidade, na minha opinião, não percebem o perigo desse discurso. Por que vocês querem se meter na vida das pessoas? Vocês querem ser preconceituosos? O que tem? Cada pessoa pode ser livre para fazer o que quiser. Só que por trás disso tem uma agenda muito clara, né? E as pessoas não estão percebendo isso, né? Isso. Até ontem a gente estava conversando no jantar e é uma coisa que eu tenho batido muito, né? A questão das crianças trans, né? Começando o tratamento hormonal com 4, 5 anos de idade, fruto dessa agenda progressista, e muita gente me fala, Rodrigo, para que você está entrando nisso? Não tem, deixa isso para lá, isso não é importante. Quando, na verdade, é talvez o mais importante. O mais importante, Gabriel. É a base da sociedade, o alicerce. Você tocou para mim num ponto perfeito, que é o seguinte, é uma agenda, existe uma agenda, não é uma coisa conspiratória, paranoica, de direita obscura, é uma agenda que começou ali em maio de 68, uma adaptação da esquerda, que foi abandonando o marxismo raiz e foi endossando cada vez mais a escola de Frankfurt misturada com Gramsci.
Então é uma coisa muito mais perigosa justamente porque vem com esse manto de liberdade individual, de libertinagem e tudo mais. E por que nós devemos nos importar com isso? Exatamente pelo que você está falando. Eles vão minando com essa agenda esses pilares básicos que sustentam a liberdade. Qual é o grande foco de resistência de toda tentativa revolucionária coletivista? É a família. São as pequenas associações voluntárias, como percebeu Tocqueville ao falar da democracia na América. São os pequenos pelotões, como falou Edmund Burke, ou seja, esses grupos que criam o elo, a cola do tecido social, a família, a religião. É isso que faz a liberdade individual poder se manter viva. A liberdade individual não sobrevive num vácuo de valores. Esse exemplo que você deu do trans é interessante, porque nós tivemos nos Estados Unidos, há coisa de 2 meses atrás, uma polêmica muito grande de uma mãe que com 3 anos de idade do filho, que era adotivo, ela se convenceu de que ele era ela. E ela forçou a barra, ela mãe, de que isso era uma verdade. E começou a vestir o garoto como mulher, falou que ele tinha que gostar dos brinquedos de mulher e tudo mais. E o garoto começou a se transformar sob influência da mãe e sem querer decepcionar a mãe. Além do que ela fazia terrorismo. Ela falava que se ele não fosse brincar das coisas de mulher e tudo mais, ele ia ser perseguido e tudo mais. O pai, obviamente, se divorciou da mãe, entrou na justiça e, acreditem se quiser, no Texas, o juiz deu grande causa para a mãe. Quer dizer, olha a importância da preocupação que temos que ter com isso. Isso é o pilar da sociedade, se preocupar com as crianças é o básico, não é nenhuma questão de esquerda ou direita, ideologia ou não, é a humanidade, é o futuro. Então, se você não se preocupa com uma criança que está sendo submetida a essa tortura, a esse abuso em nome de uma ideologia, quem é você? Então, os liberais não podem ser inocentes úteis dessa agenda destruidora de tudo aquilo que nos é caro e de tudo aquilo que permite o sustento da liberdade individual. Exatamente. Eu queria agora que você traçasse um paralelo do que a gente conversou, do conservadorismo com o que vem acontecendo no Brasil, né? Diferente dos Estados Unidos, que tiveram décadas e vários autores, intelectuais conservadores que foram formando um caldo, né? uma sustentação intelectual conservadora. Aqui no Brasil a gente teve o Olavo, e nenhum outro, né, grande autor conservador. E o próprio Olavo alertava para o risco do Bolsonaro ganhar as eleições sem a gente ter, né, uma base intelectual conservadora. O brasileiro, por essência, é conservador, a gente vê muito isso nas periferias. O povo brasileiro é conservador e não tinha uma representatividade na política. Mas agora a gente teve quase que uma ejaculação precoce com a eleição do Bolsonaro. Então, como que você traça esse paralelo entre o conservadorismo e o fenômeno do Bolsonaro aqui no Brasil? O fenômeno do Bolsonaro, e a gente não pode se iludir sobre o risco justamente de enfraquecer o movimento, né? O fenômeno do Bolsonaro tem muitos fatores como causa. Um deles, o antipetismo. O outro, a questão ética. O outro, a questão da Lava Jato, né, que tem a ver com a ética e é um corolário disso. O outro, obviamente, a facada que ele levou, que trouxe um fator mais emocional na reta final da campanha. Então você vai somando tudo isso, né? Você não pode concluir o seguinte: não, venceu a concepção de guinada conservadora no país. Não é por aí. Eu concordo 100% com você, com a sua premissa colocada na pergunta, de que a vitória, digamos assim, de um conservador veio antes da consolidação de um movimento conservador cultural no país. E isso gera enormes perigos, inúmeros riscos, né? Um deles é, primeiro, associar conservadorismo à figura de um político. O político vai ser sempre falho, isso pode acontecer para o bem ou para o mal, quer dizer, Margaret Thatcher na Inglaterra, Ronald Reagan nos Estados Unidos falaram em nome desse liberalismo conservador e deixaram um legado muito bom. Mas é óbvio que pode falhar, você pode cometer muitos equívocos e a gestão pode ser ruim no final do dia, e aí isso vai afetar um movimento incipiente. Por outro lado, o próprio governo do presidente carece dessa base de apoio intelectual e cultural. Então ele também fica realmente órfão, digamos assim, desse apoio intelectual que dá respaldo a muitas reformas e ideias. Agora, como você colocou, a população já tem, mesmo sem o conhecimento técnico, né? Mesmo sem ter lido os grandes pensadores conservadores, ela tem ali por uma experiência, por ser um país talvez cristão e tudo, ela tem já esses valores de alguma forma incutidos. Eu dou um exemplo, né? Qual é
o ministro ou a ministra mais popular do governo. Excetuando Sérgio Moro, que é um caso muito sui generis à parte, é um herói nacional, é a ministra Damares. Ministra Damares Alves. Por quê? Porque ela fala justamente de bandeiras de costumes, uma guinada de resgate de bom senso, de valores, numa área que foi totalmente dominada e destruída, diga-se, pela mentalidade progressista. Então veja que há sim, de alguma forma, esse apoio, ainda que a população não consiga necessariamente colocar isso em termos de princípios, em termos de embasamento intelectual. Mas há uma percepção de que o caminho é esse, de que é necessário uma guinada à direita. Não, e agora o caso da Damares, né, com a campanha do governo pela abstinência, quer dizer, você quer coisa mais óbvia para ela ter razão? É óbvio que ela tem razão. Quem é a favor de adolescentes engravidando? E a esquerda dá um jeito de bater, né, falando que... enfim, que é porque uma campanha... Porque a esquerda tem uma coisa que o Pedro Fernando Neri chamou na coluna dele no Estadão de crentefobia. O Brasil tem um preconceito muito grande das elites cosmopolitas em relação à população evangélica, que compõe mais de 30% da população, do total. Né? A questão da abstinência que você colocou é muito importante, porque é exatamente isso. É um caso que, se você deixar um pouco a ideologia de lado, é puro bom senso. Vivemos numa época de sexualização precoce, de hedonismo, da mentalidade de que você dá vazão a todos os seus instintos e perseguir os seus prazeres de curto prazo é o que se chama de liberdade. Não, isso não é liberdade nem aqui nem na China. Isso é ser escravo dos instintos. O Freud já falava no Mal-Estar da Cultura que civilizar é exatamente criar freios para esses apetites. Quem não tem freio, quem não tem pudor, são os bichos. Então, o progressista quer, na verdade, o regresso ao estágio de besta humana. Né? O que a Damares está falando? É o óbvio, aquilo que era considerado virtude até pouco tempo atrás na era vitoriana. Veja, um sacrifício momentâneo em relação a alguns apetites e prazeres em prol de colher um futuro melhor amanhã. Né? Tem uma fórmula básica, Gabriel, que nos Estados Unidos já foi consenso. Hoje em dia a esquerda lá está tão radical também que rasgou até isso. Qual era a fórmula básica que era consensual? Casar depois de se formar e ter filho depois de casar. Era só seguir essa sequência que tinha 97% de chance de você sair da miséria, pelo menos. Né? Você primeiro se forma, arruma um emprego, depois você casa e depois você tem filho. E estão subvertendo totalmente a ordem, como se fosse liberdade você fazer o que dá na telha. Isso não funciona, isso não dá certo. E agora, para a gente fechar aqui, Rodrigo, especificamente sobre o governo e essa base de apoio da direita, né? A gente viu muita gente criticando, e tem que criticar quando o governo comete falhas, mas isso eu falo, né, pessoalmente. Para mim, eu acredito, estou apoiando bastante o governo, porque eu quero fazer tudo que tiver ao meu alcance para que esse governo dê certo. A gente já sofreu muito, é a primeira vez que a gente tem chance de ter um conservador no poder e de fazer tudo que a gente precisava ter feito ao longo dos últimos anos. Então a gente está colocando o Brasil de volta nos trilhos, voltamos com crescimento econômico. Esse ano a gente vai crescer mais de 2% no PIB pela primeira vez desde 2013, estamos recuperando emprego, inflação controlada, né, Selic agora baixou de novo para 4,25, então a gente está no caminho certo. E a gente tem que trabalhar para o governo dar certo. Né? Eu senti até de você ultimamente posições mais contundentes nesse sentido. Queria que você falasse um pouco sobre isso e sobre esse apoio ao governo. Perfeito. Eu acho que tem uma coisa aqui que é fundamental, né, que a gente precisa levar em conta, que é o senso de proporção. Né? O que é o senso de proporção? Você vai criticar qualquer governo. Aliás, o conservador é cético com poderosos, né, em geral. Mas você vai fazer isso dentro de um senso de proporção. O que é isso? É você não também ter a necessidade de catar pelo em ovo para parecer o típico isentão. Né? Não, veja bem, eu critico o PT e também critico o Bolsonaro. Para começo de conversa, se você colocou o PT e o Bolsonaro no mesmíssimo saco, você já está equivocado na sua análise. Né? Um é uma quadrilha criminosa, totalitária, bajuladora de tudo que é tirano no mundo. O outro é um cara meio bronco, meio tosco, faz umas declarações às vezes exageradas, mas não tem nada parecido com o PT, com o petismo, com o projeto totalitário e nada mais. Então, o senso de proporção. Você vai criticar? Vai criticar, desde que você reconheça as diferenças abissais. E como o Brasil estaria, por exemplo, sob o governo do PT hoje? Estaria apoiando o Irã com a sua ditadura dos ayatolás xiitas fanáticos, em vez de apoiar o Israel, por exemplo. Estaria com uma retórica anti-americana, em vez de se aproximar dos Estados Unidos.
E fora a questão que você já citou, o PIB voltou a crescer, a inflação está contida, temos uma agenda de privatização, estaria tudo a contramão com o PT. Então, calma lá, sem falar também de corrupção. Qual é o grande escândalo de corrupção? Aí fica todo mundo apontando, mas tem um ministro lá que está envolvido num negócio de laranjal na época da campanha. Calma lá, gente. Não dá para comparar com o que já tinha acontecido com o PT nessa mesma época. Então, é senso de proporção, Gabriel. E fora isso, como você disse, somos todos brasileiros e estamos todos no mesmo barco. Além do que, esse governo, querendo ou não, ele fala em nome de uma direita. Pode não ser a direita dos sonhos, pode não ser a direita purinha, limpinha, que a turma da Faria Lima gostaria, mas é o que temos para o jantar. Então, é o que temos para o jantar, o que você vai fazer? Vai se recusar a comer e vai morrer de fome, ou vai deixar, porque não existe vácuo em política, vai deixar o espaço ser ocupado justamente pela turma que quer destruir o Brasil e apontar na direção da Venezuela? Então, é óbvio que o governo, com todos os seus defeitos, que precisam ser apontados, ele merece apoio em geral. Ele caminha na direção certa. Nada é perfeito em política. Nada é perfeito em política. O Ronald Reagan recebia inúmeras críticas no início, não só da esquerda e dos intelectuais e da imprensa, mas de alguns republicanos, porque ele era um cara tido como um cowboy beligerante, meio tosco. O Trump, nem precisa dizer, tinha a turma dos Never Trumps, né? E hoje em dia ele conseguiu mostrar resultados. Então, dar uma chance, dar um benefício da dúvida, ficar atento, claro, a qualquer tipo de deslize, principalmente a uma ala mais radical ali do bolsonarismo, mas em geral, reconhecer, como você colocou, que aponta na direção certa e já está colhendo bons resultados. Perfeito, Rodrigo. Obrigado novamente pela presença, parabéns pelo trabalho. Realmente eu me identifico muito, eu até falei para você isso ontem, que você foi um dos responsáveis pela minha formação intelectual, te acompanho há bastante tempo, então parabéns e obrigado pelo trabalho que você está fazendo, que é fundamental para o nosso país. Obrigado, Gabriel. Todo mundo do Brasil 200 também tem feito um excelente trabalho em prol do Brasil.